Hoje iniciamos aqui no Diário de um Chefe um novo quadro, Cozinhando na Casa de um Chefe. E quem hoje vai cozinhar aqui em casa vai ser o meu irmão, William Sauer. Apresenta aí para nós o que você vai fazer hoje aqui na nossa cozinha. Pessoal, então, uma honra estar aqui cozinhando com um chefe, o cara que tem a mão brilhante, que faz a comida, né? Então, vamos lá, sem puxar saco, né? Isso aí só para começar hoje. Pessoal, nós vamos fazer hoje aqui então um yakisoba a meu modo, né? Existem vários tipos de yakisoba, várias formas de fazer, né? O japonês ou o chinês, nós vamos saber quem é que realmente criou, quem faz o yakisoba de verdade, pode estar olhando para isso aqui e falando, você não sabe fazer nada, esse brasileiro não sabe fazer nada. Tudo bem, aqui no Brasil a gente pega o que já existe, a gente readapta e faz melhor, tá? Então, o japonês, o chinês, enfim, coreano, que não desculpe. Esse é o yakisoba brasileiro. Esse é o yakisoba brasileiro, esse é o yakisoba do William e é o que eu vou mostrar para vocês hoje, faz, vocês não vão se arrepender. Ó, vou colocar aqui então o mise en place. Vamos lá, o mise en place. O que nós temos aqui? A parte de legumes. Tomate, eu costumo cortar tudo em cubos, basicamente tudo igual, para que na hora de misturar ali a gente consiga ver um pouco de cada coisa, para que fique bem colorido. Aqui nós temos pimentão, 3 cores, amarelo, verde e vermelho. Nós temos aqui também a cenoura. Cenoura é muito importante porque ela dá uma aldência, dá uma crocância também. Então a gente tem várias experiências de várias texturas no macarrão. E nós temos também, que não pode faltar, que dá um corpo, um sabor gostoso, que é o brócolis e o couve-flor. Aqui também nós temos a cebola roxa, para dar um toquezinho especial, cheiro verde com salsinha e cebolinha, alho, para nós fritarmos a nossa carne. E falando em carne, nós vamos utilizar aqui cubos de filé de frango, filé de peito de frango, e uma carne macia também é muito importante, né? É legal você ter uma carne de qualidade, seja alcatra, seja coxão mole, hoje em dia é o mais ideal para você produzir, para você não comer aquela carne e morder aquele nervo, né? Ficar mastigando. Então isso aqui é macio, nós preparamos então coxão mole. Aqui ó, nós vamos utilizar o famoso macarrão yakisoba e também, para dar aquele corpo, nós vamos preparar aqui um espessante com amido de milho. E aí não pode faltar também o shoyu e o óleo para nós fritarmos a nossa carne. A massa falou? Massa. Um macarrão instantâneo aí, mais famoso encontrado em qualquer mercado. Macarrão próprio, vou tampar a marca aqui porque não me patrocina, mas o macarrão próprio do yakisoba. Exatamente. E a minha pergunta para você é, uma curiosidade, vamos falar para a galera. O yakisoba, ele surgiu aonde? Na China ou no Japão? E Japão, cara, sou China. Yakisoba China. É isso aí, galera. Cara, boa, você é China? O yakisoba, ele surgiu na China, ele é um macarrão frito, show bem lá, e o Japão usou isso e fez uma releitura do yakisoba com o shoyu, macarrão cozido. Então aí surgiu o yakisoba. E o William fez uma releitura do yakisoba brasileiro. Cara, os chineses que me desculpem, né? Japoneses, coreanos, enfim, mas o meu yakisoba é melhor, tá? Então faz aí que você vai gostar. Vamos lá? Vamos cozinhar? Bora! Vamos embora, gente. Pessoal, o que a gente vai começar a fazer? Nós deixamos aqui a nossa água, ela já está aquecendo para a gente preparar o macarrão, então o macarrão é cerca de 4, 5 minutos. Só que como é uma quantia maior, a gente já deixa a água meio que pré-aquecida, para quando nós finalizarmos aqui o processo da carne, dos legumes, a gente já vai colocar o macarrão ali para dar o tempo do macarrão cozinhar enquanto a gente finaliza aqui, para que depois a gente possa unir os dois juntos. Então aqui nós já deixamos a panela, acabamos de ligar o fogo, nós vamos começar pelo alho, tá? Então a gente vai colocar aqui apenas um fiozinho de óleo, apenas para a gente dar um susto no alho, como diria assim, uma pré-fritada, que nós demos um sustinho aqui no alho, nós vamos entrar com as carnes. Frango primeiro ou... Tanto faz. Aqui o processo, pessoal, é o seguinte, agora a gente vai mexer um pouquinho aqui para não deixar o alho por baixo, né, misturar o alho, para que o alho possa encorpar, né, o sabor na carne, e a gente vai deixar, nós não precisamos colocar muito óleo, a gente pode sim dar um fiozinho de óleo aqui, porque agora o processo é assim, a carne ela vai desidratar, então ela vai soltar um pouquinho da água, né? Isso vai atrasar um pouquinho o processo da fritura, então ela vai dar uma pré-cozida, porque ela vai soltar o líquido dela, vai dar uma pré-cozida até que a água evapore, e aí o processo que vai começar a pedir, vai desidratar um pouquinho, a gente vai começar a fritar, e aí a gente solta um pouco mais de alho para que a gente possa finalizar então a fritura da carne. Olha só pessoal, aqui então, nós já demos o tempo da carne, tá? Ela já soltou a água, já evaporou, e aí começou o processo de fritura onde nós adicionamos um pouquinho mais de óleo, tá? Você pode ver que a carne ela está começando já a ficar bem fritinha, o frango já está começando a soltar um pouco, então é sinal que nós já temos um ponto ideal aqui para a nossa carne, ok? O que eu vou adicionar aqui agora? Como ela já desidratou bem, eu vou adicionar aqui um pouquinho de cheiro verde e a cebola roxa, né? Então como eu não quero o meu cheiro verde muito al dente, é mais para dar uma encorpada em sabor, então a gente adiciona um pouquinho antes aqui de adicionar os legumes, né? Para que ele possa encorpar bem.
E aí a gente adiciona um fiozinho, um pouquinho mais de óleo, perdão. Alho já foi, então vai ser o óleo, alho. A gente joga um pouquinho mais aqui só para dar uma puxada. Um chablau de óleo. Um chablau. E olha só como que tá ficando legal. Já tá começando a dar uma corzinha, né? E a gente vai seguindo então no processo. Daqui a pouquinho a gente vai dar então esse ponto aqui para ele ficar legal. E aí a gente vem completando com o restante dos ingredientes. Na verdade aqui, ó, a gente já deu um ponto legal aqui, só para dar uma encorpada. Como desidratou, perdeu bem a quantidade de água, a gente vai iniciar com o tomate. O tomate então, a gente não precisa que ele seja muito al dente, né? Porque ele vai trazer um pouco mais de suculência aqui, para dar uma reidratada na nossa carne. Porque agora a gente vai fazer o processo então de pré-cozimento dos nossos legumes. Lembrando, a carne já está pronta, a gente só quer trazer um pouquinho de maciez para os nossos legumes, a gente não quer deixar eles muito mole e também não vamos deixar muito duro. Então o tomate ele vai dar uma reidratada, né? Porque o tomate ele tem bastante líquido, bastante água, então ele entra para dar uma reidratada. E aí nós vamos adicionar então os nossos legumes. A questão de proporção de carne, nós não falamos no início do vídeo, por quê? Depende muito do que para quem você vai cozinhar. Tá? Aqui nós temos em cerca de 1,5 kg, nós vamos cozinhar aqui para 6, 7 pessoas, né, Anderson? Então assim, não precisa ser muita carne, porque o legume, junto com as carnes, a quantidade de legumes dá um volume muito grande. Tá? Então se você colocar muito de cada coisa, às vezes aí vai sobrar muita coisa para vocês vão ver que dá muito volume. Então vamos adicionar aqui a nossa cenoura, junto com o brócolis e tanto legume que a gente acaba esquecendo, né? Também sou china, não sei falar muito o nome de legumes. Arigato ou sayonara? Sou china, rapaz. Aqui, pessoal, então, ó, vamos adicionar aqui o pimentão, 3 cores, né? Brócolis e couve-flor. Brócolis e couve-flor. Agora você olha aqui, ó. Veja aqui comigo como que tem um volume muito grande. Olha só, tá bem distribuído. A gente consegue ver um pouquinho de cada coisa. Os legumes bem colorido, a carne ficou bem distribuída. Então por isso que a gente precisa cuidar muito da questão da quantidade para não dar muito volume, tá? Tá bonito então aí. Aqui, ó, a gente vai dar uma leve al dente aqui primeiro, vai deixar ele um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vem então para adicionar um pouquinho de shoyu, né? E o nosso espessante. Pessoal, olha só, aqui nós já demos uma leve cozida para que ele ficasse levemente al dente. E aí o que a gente vai fazer? Agora nós vamos adicionar o shoyu, tá? Muito importante agora. Vocês viram que na receita nós não adicionamos sal, por quê? O shoyu já é muito poderoso no sal, tá? A não ser que você tenha aí 5 litros de água para você beber junto, quiser colocar o sal, não morrer com a pedra no rim, é bom utilizar aqui só o shoyu. Então você vai encher para mim aqui um copo de shoyu. Isso, garota, aquela Coca-Cola gostosa. Bom, aí vamos adicionar, tá? Um copo de shoyu, poderosíssimo. Aqui o processo é o seguinte, aqui também vai a gosto. Tem pessoas que gostam do yakisoba um pouco mais molhado e tem pessoas que gostam dele mais sequinho, tá? Então nós vamos adicionando aqui, ó. A ideia do shoyu, qual que é? Você pode ir provando com o tempo, mas a ideia do shoyu é que ele fique ali em torno de 40%. O que seria 40%? Nós vamos adicionar shoyu e água, tá? A água para dar um volume para que não fique muito salgado. Porque se você jogar só o shoyu, ele vai ficar muito salgado. E aí se você jogar só o shoyu e o sal, tem muita gente que gosta também, aí é daqui direto para a UTI. Então assim, aqui foi um vidro inteiro, tá? Não se preocupe muito com a quantidade. Mas agora nós vamos completando com água. Então a quantidade ideal seria em torno de 40% do shoyu e os outros 60% de água, tá? Então você vai completando para que ele fique bem. No meu caso, eu gosto dele um pouquinho mais líquido, mas tem aqui a surpresa, que seria o nosso espessante, tá? O espessante ele vai ajudar para que o nosso yakisoba ele fique líquido, porém não muito aguado. Então aqui, ó, eu fiz uma soluçãozinha com 1 colher de amido, pode ser uma colher de sopa mesmo, e aí você dilui ela na água antes, tá? Então esse processo você pode fazer aqui inicialmente, a hora que começar o processo de fervura do shoyu com a água, ele se incremente e se una junto aqui, para poder trazer um pouco de cremosidade para o nosso yakisoba. Se você quiser mais cremoso, você pode adicionar mais amido de milho. Então aqui, ó, o processo está feito, tá? Ele está bem molhadinho. Daqui a pouquinho a gente pode adicionar um pouquinho mais de água, tá? A gente colocou basicamente ali 3, 4 copos de shoyu para uns 3 copos de água. Então a gente pode colocar um pouquinho mais de água, porque aqui ainda vai o macarrão. Então o macarrão ele vai absorver muito o líquido, tá? Então para que ele fique molhadinho, a gente vai adicionar um pouquinho mais de água. Então o processo agora é deixar ele começar o processo de fervura para que depois a gente possa finalizar. E agora a gente vai aproveitar aqui, ó, a nossa água já está pré-aquecida. Como a gente está no processo de quase finalização, nós vamos adicionar então o macarrão, para que a hora que a gente consiga finalizar ali, ele já esteja pronto, tá? Eu gosto de quebrar ele aqui no meio, fica a seu critério, se você coloca ele inteiro ou não, vai depender da sua panela. Esse macarrão aqui, ele serve uma porção de 6 pessoas, tá? Ele possui 500 gramas, 6 porções, melhor.
Mas o que a gente vai levar em consideração? Que o macarrão ele vai absorver água, tá? Então ele vai dar um pouquinho mais de 500 gramas. Então basicamente aí para 6 porções vai ser em torno de 100 gramas, um pouquinho de macarrão, tá? Depois ainda tem mais a carne. Enfim, o macarrão agora ele vai cozinhar por cerca de 4 ou 5 minutos. Ó, olha só, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, ó, como ele está bem molhadinho, né? Eu já adicionei um pouquinho mais de água, já provei o sal do próprio shoyu mesmo, como eu já havia dito, e tá assim, ó, tá na medida, tá muito bom. Então assim, como a gente vai misturar o macarrão também, ele já vai dar uma quebrada um pouquinho no sal, então vai ficar perfeito, tá? Então aqui esse processo já deixou ele dar uma leve fervida, já provei os legumes, eles estão al dente, estão no ponto ideal, que eu gosto, né? E agora o processo é o quê? Nosso macarrão, enquanto a gente ficou finalizando aqui, ele já finalizou, né? Já está cozido da maneira que a gente gosta também. Não gosto de deixar o macarrão muito cozido, para ele não virar uma papa, então eu também deixo ele ali com uma pequena aldência também, né? Então ele fica muito bom. Agora a gente vai escoar o macarrão. O Alisson vai me ajudar aqui no escorredor, vamos escoar a água do macarrão melhor. E agora vem aquele dilema, né? Você que é da turma Você é da turma, na verdade, do arroz por cima do feijão ou do feijão por cima do arroz? Pra mim tanto faz, eu misturo tudo ali igual mesmo. Eu sou da turma que gosta de comer. Bom, então aqui no shoyu é o seguinte, a nossa mistura em cima do macarrão. Então nós vamos voltar o macarrão já escoado para a panela, tá? Pode até jogar com um pouquinho de água mesmo, que ele vai ficar mais... Colocamos aqui, ó. Porque aí é o seguinte, pessoal, o macarrão, quando a gente jogar o molho por cima, ele vai preencher tudo, né? Se a gente jogar o macarrão direto aqui, já fica um pouco mais difícil. Então vou desligar aqui o fogo. Nosso molho já está no ponto. E agora nós vamos jogar aqui, ó. Escuta o cheiro. Sou China. Escuta o cheiro, galera. Escuta o cheiro. Olha a crocância desses legumes. Olha que coisa mais chique. Vou aproveitar aqui, ó. Dar uma... Olha só como o frango soltou bem. O frango desfia, né? Ele dá uma leve cozinhada. E aí ele solta bem. Mas aqui a gente vê um pouquinho de cada legume. Isso aqui tudo misturado. Com um sabor marcante, um sabor incrível. Então esse aqui é o processo de finalização do nosso shoyu. Shoyu é o ingrediente, né? Finalização do nosso yakisoba. E aqui então, a gente vai fazer o quê? A gente vai misturar. Ó, pode ver que ele ficou bem líquido, bem mole. Não ficou tão aguado, né? Porque a gente adicionou o amido. Você pode dar um ponto mais também, um ponto menos, enfim. Essa parte aqui tá ideal, tá? Para você consumir no dia, fica muito bom. O próximo dia, como ele junta o amido do macarrão também, ele já fica um pouquinho mais grosso, tá? E também fica muito gostoso pro dia seguinte. Então aqui nós finalizamos o nosso prato. Chefe Alisson. Finalizamos o nosso prato e vamos para a parte mais importante agora. Eu vou fazer a montagem desse prato e vamos experimentar a melhor parte. Galera, o rapaz finalizou aqui então o seu prato, o yakisoba Will Brasil. China. E eu vou experimentar e vamos ver como é que ficou. Tá bem quente. Chama os cachorros, Zezinho. Esqueça tudo. Calma, menina! O Maria Braga ia ficar feliz da vida, com toda certeza. Esse não faltou tempero. Esse. Eu achei que ia ficar muito cozido pelo tempo que levou ali os legumes. Esse Mas orgulho da profissão. os legumes estão bem crocantes, Al dente, bem eu gosto saborosos. Assim. É porque você tem, quando você deixa assim, ó, você já tem um macarrão que já é um pouco mole. A carne tem uma textura, então cada coisa ela tem uma textura. Né? A própria cenoura, como ela deveria levar um tempo maior para ela cozinhar, então quando a gente deixar um pouquinho só ali, ela já fica uma aldência muito legal. Então ela traz a crocância. Então você tem várias experiências. Crocante. Várias experiências dentro do mesmo prato. Então é isso que torna a magia do meu yakisoba. Pessoal, e para você que gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa um comentário aqui embaixo da próxima receita que você quer que a gente faça aqui. Valeu, um abraço, até!